Olá, o meu nome é Damares Braga. Olá, meu nome é Marcilene Oliveira. Olá, meu nome é Lorena Maria Saraiva. Olá, meu nome é Maria. Olá, meu nome é Marta Maria. Olá, meu nome é Cássia Ferreira. Olá, nós somos estudantes do terceiro período do curso de Psicologia e nós vamos falar a respeito da automedicação. A automedicação ela se caracteriza pela prática de tomar remédios sem avaliação médica prévia ou de um profissional da área de saúde. Em países como o Brasil, em que a população se encontra com níveis sociais e educacionais bastante defasados, aonde uns têm pouco, outros têm muito, esse uso de medicação por conta própria se tornou como se fosse um problema de saúde pública, não só do Brasil, mas mundial. Falando em automedicação, por que nós temos essa tendência de auto-nos medicar? Porque um dos motivos principais é que a saúde aqui no Brasil, o acesso é bem dificultoso. Então, o que nos leva a ir numa farmácia e comprar um analgésico para uma dor que nós sentimos. Acontece que existe um risco muito grande nesse simples analgésico. Por exemplo, um paracetamol que eu for comprar na farmácia, se eu tiver com uma doença, com um risco de doença renal, o paracetamol vai agravar esse problema. Se eu tiver, por exemplo, em curso de uma dengue e for uma dengue hemorrágica e tomar uma dipirona, essa dipirona também vai agravar essa doença. A dipirona, várias pessoas têm problemas com alergia, né? Problemas sérios como o edema de glote, e às vezes a gente até oferece a dipirona para alguma pessoa e nem sabe que essa pessoa é alérgica, e isso pode acontecer. No caso dos anti-inflamatórios, eles promovem um alívio rápido para dores, mas também pode ser perigoso porque o anti-inflamatório, além dele mascarar a doença, atrasa o diagnóstico, porque pode ser uma bactéria, pode ser uma infecção que está acontecendo no organismo, e o anti-inflamatório ele pode vir a atrapalhar o tratamento mais rápido e melhor dessa doença. E alguns medicamentos também, principalmente quando a gente já faz uso de um remédio contínuo e a gente quer tomar uma outra medicação porque alguém indicou, alguém falou que é bom e a gente quer testar isso, pode acontecer que essa medicação que a gente vir a tomar junto com um medicamento contínuo, ele pode aumentar o efeito desse remédio ou diminuir, né, tanto potencializar ou diminuir o efeito da medicação. Por exemplo, se eu tomo um anticoncepcional e alguém me fala para não tomar um hormônio, por exemplo, o estrogênio, ele vai aumentar minha coagulação sanguínea, eu vou ter risco de ter uma trombose ou um infarto. Esses, sim, são pequenos exemplos de automedicação. Por que nós não devemos tomar medicação sem a orientação médica? Nós entrevistamos um farmacêutico que trabalha no hospital há mais de 20 anos, e ele nos passou uma orientação que é o seguinte: ele fala que o papel primordial do farmacêutico é orientar sobre o uso dessa medicação, posologia, né, como tomar essa medicação, a substância ativa dessa medicação, e se for o caso, se houver algum outro medicamento que possa ser substituído porque aquele que o médico receitou está em falta, ele pode também estar nos orientando quanto a isso, mas nunca receitar uma medicação, trocar uma medicação, porque o paciente, quando ele chega para comprar um remédio na farmácia, ele já tem um histórico de doença, ele já consultou, já foi feita uma anamnese, então o farmacêutico ele não pode intervir
nessa questão, né, do fármaco que foi indicado. Como já foi dito, a automedicação pode agravar o efeito, pode agravar uma doença, podendo anular ou potencializar o efeito de outro medicamento. Nós vamos falar sobre a interferência da internet na automedicação, né? Apesar da internet ser um excelente setor de informação. Conforme nos falam os médicos, a automedicação é um dos maiores riscos e muitas pessoas recorrem ao Google quando está doente. Muitas pessoas se deixam levar pelas soluções divulgadas na internet para economizar ou porque acham que é um procedimento fácil, mas não sabem que se trata de complicações. Por isso, alerta que é preferível procurar um médico, evitar a automedicação que pode levar à morte. Os médicos falam o seguinte, que muitas pessoas não têm a capacidade para interpretar as informações da internet. Por isso, o especialista aconselha a procurar sempre ajuda profissional. Percebemos também que muitos pacientes já chegam aos consultórios com uma carga muito grande de informação. Mas é o médico que é habilitado para filtrar. Por quê? Porque ele estudou, ele pesquisou em artigo científico, ele detém o conhecimento e ele sabe o melhor caminho para o diagnóstico e tratamento das doenças do paciente. É muito arriscado fazer as interpretações, né, e tomar conclusões leigas. Bom, foi feita uma pesquisa de campo com 50 pessoas, foi a amostra. E dentro dessas 50 pessoas, elas não conhecem o risco de se automedicar, onde 25% da população, ela se automedica e não procura saber o profissional correto. Como evitar a automedicação? Em primeiro lugar, é necessário que haja mais fiscalização, que as farmácias não vendam sem receita, que as campanhas, né, de televisão, publicidade sejam mais eficazes e que, em primeiro lugar, não seja a busca, né, pela internet, pelo farmacêutico, e sim pelo médico, porque só ele é responsável por passar uma receita correta para um paciente.